Opa, estamos de volta. Vamos lá? Olha, nós paramos falando sobre a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Muito bem, vejam. Eu dizia a vocês que em 1930 Getúlio sobe ao poder prometendo a Constituição, na realidade não entrega essa Constituição, não convoca uma Assembleia Constituinte, tá certo? Não organiza a questão constitucional e São Paulo vai pipocar com uma revolução chamada Revolução Constitucionalista de 1930, ok? Ora, veja bem, nessa época, né, durante esse chamado governo provisório, vamos analisar o que eu já falei aqui uma vez. Vamos observar aqui na telinha. Veja, de 1930, né, até 1934, esse períodozinho aqui, ó, é o chamado governo provisório, certo? É o governo provisório, certo? Preste bem atenção. Governo provisório, alguns chamam de governo revolucionário. Tá bem? Provisório ou governo revolucionário. É aí que Getúlio vai governar, na verdade, através de decretos. Aqui, Ricardo, ele vai governar através de decretos, tá bem? Vai, na verdade, né, nomear interventores, e aí para Pernambuco vai ser indicado Carlos de Lima Cavalcante, né? E que, na verdade, vai ser apoiado, né? Vai ser, a princípio, apoiado por Agamenon Magalhães. Tem que entender isto, certo? Quando Getúlio, né, indica, né, Carlos de Lima Cavalcante para ser interventor de Pernambuco, para governar Pernambuco, né, a gente tem que entender que Agamenon Magalhães apoia, é o grande aliado de Lima Cavalcante. Muito bem, mas depois, tá certo, Agamenon Magalhães vai tornar-se inimigo político dele, de Lima Cavalcante, né? Até porque, veja bem, ó, quando Getúlio, né, passa a governar através de decretos, né, e indica os interventores, a gente vai observar o seguinte: Agamenon Magalhães, né, ele terminou direito aqui, forma-se em direito em 1916, tá certo? Foi promotor de justiça, né, lá pro lado de São Lourenço da Mata, né? E Getúlio Vargas vai chamar, certo, Agamenon Magalhães para ser ministro. A princípio, Getúlio Vargas tinha colocado como ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, tinha colocado o avô de Fernando Collor de Mello. A princípio, né, o chamado Lindolfo Collor, foi o primeiro ministro que Getúlio vai criar nesse período chamado governo provisório. Getúlio Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E o primeiro ministro do Trabalho, Indústria e Comércio foi justamente Lindolfo Collor, certo? O avô de Fernando Collor de Mello. Muito bem. Mas depois Getúlio vai dar esse ministério a Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães vai ser o grande aliado de Getúlio Vargas. Então veja bem, quando a gente diz assim, olha, a política pernambucana, né, os políticos pernambucanos na época de Getúlio, os políticos pernambucanos na época da República Velha. Então são essas figuras que a gente tem que citar aí para o aluno começar a entender. Até porque a banca pode preparar uma questão citando o nome deles aí, ó. Então vejam, nesse período aí, Getúlio, né, vai chamar Agamenon Magalhães para ser ministro, né, e Agamenon Magalhães vai ser o grande fiel aliado de Getúlio Vargas. Então, crianças, por favor, vejam, eu dizia que em 1932, veja, São Paulo explode com uma revolução conhecida como a Revolução Constitucionalista, exigindo de Getúlio a Constituição que ele subiu em 30 prometendo e até então não deram. E eu já disse na aula anterior, em aulas anteriores, eu dizia para vocês, São Paulo lutou sozinho, perde a Revolução Constitucionalista, São Paulo é derrotado, mas aqui, Ricardo, ele é derrotado militarmente, porém, São Paulo vence politicamente. Por quê? Porque em 33, Vargas convoca a Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte vai aprovar uma Constituição. É a chamada Constituição de 1934, está aqui.
ok? A Constituição de 34. Muito bem. Nessa Constituição de 34, a gente observa que Getúlio Vargas vai ser o presidente da República e deveria governar por mais 4 anos. Aí você diz, opa, em 38 Vargas vai ter que deixar o poder. Ora, vamos observar aqui na telinha, vejam, 1934, começa aí o governo constitucional. Observe, pela Constituição, Vargas deveria passar a faixa presidencial em 38. Não é isso mesmo? 4 anos de governo. Só que a gente vai observar que Vargas não vai querer passar essa faixa presidencial. Ele vai dar um golpe. Esse golpe é justamente o quê? Certo? A implantação do chamado, aqui Ricardo, vai justamente implantar o Estado Novo ou ditadura varguista. Mas para você entender Getúlio dando um golpe, a gente tem que entender o que está se passando na Europa, por exemplo. Tá? Porque observe, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. A Segunda Guerra Mundial, ela só vai começar em 1939. Esse período, né, vamos dizer de 20 anos praticamente, né, que é o chamado período entre guerras, né, há quem diga que na verdade, só abrindo um parênteses aí, que no século XX, o mundo não conheceu 2 guerras, conheceu apenas uma guerra com um grande intervalo. Ou a Primeira Guerra Mundial é vista como um ensaio para a Segunda, ou a Segunda é vista como a continuação da Primeira. Ok? Então, veja bem. Ó. Mas é importante que o aluno entenda que nesse período de intervalo, ou período entre guerras, tá certo? Você vai ter na Europa a ascensão do socialismo. O socialismo vai crescer assustadoramente. Claro, óbvio. A Revolução Russa acontece em 1917, bem no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Né? E o aluno vai ter que entender que ao término da guerra, ao término da Primeira Guerra Mundial, a crise é muito grande. Os países europeus estavam semi-destruídos pelos 4 longos anos de guerra. Certo? Crise, muita crise. E aí você tem que entender o seguinte, diante da crise, a tendência é crescer o ideal socialista, o ideal social. Entende isto? Então veja bem, ó, cresceu o ideal socialista. Para evitar o crescimento desse ideal socialista, principalmente na Itália, que saiu da Primeira Guerra Mundial arrasada, certo? Você vai dizer, peraí, Novaes, mas eu já estudei Primeira Guerra Mundial e eu vi que a Itália, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, ela saiu do lado, né, da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança e passou para o lado da Tríplice Entente, certo? A Itália deixou a Tríplice Aliança, veio para o lado da Tríplice Entente, mas ao final da guerra, o que prometeram à Itália não deram, não cumpriram com nada. E a Itália sai arrasada economicamente dessa Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma que a Alemanha também. A Alemanha foi acusada de ser responsável pela guerra e puseram na Alemanha o bendito Tratado de Versalhes, empurraram de goela dentro na Alemanha o Tratado de Versalhes, e é isso que vai arrasar com a Alemanha. Então eu tenho aí, veja, na Itália uma profunda crise e na Alemanha também uma profunda crise, graças ao Tratado de Versalhes. Observem bem, ó, vejam, para evitar o crescimento do socialismo dentro da Itália, a burguesia vai apoiar a implantação de um regime forte, totalitário. É assim que vai aparecer na Itália o fascismo, certo? Com Benito Mussolini, na Itália, o Estado totalitário fascista. Na Alemanha, por sua vez, também diante da crise, o ideal socialista começa a crescer. E assim sendo, a burguesia alemã, para evitar, tá certo? Para evitar vamos assim dizer, uma revolução socialista, como tinha acontecido na Rússia, tá entendendo? Essa burguesia alemã passa a apoiar também a implantação de um Estado forte totalitário. Esse Estado forte totalitário vai ser justamente o Estado nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, certo? Vai ser implantado ali o nazismo com Adolf Hitler.
Então, por favor, eu quero que o aluno entenda, olhe para mim, pelo amor de Deus, senão você não vai entender o golpe que Getúlio vai dar por aqui e implantar uma ditadura. Porque, de repente, o cara bota lá na prova que a ditadura varguista, quer queira, quer não, foi um reflexo da ditadura que está sacudindo o mundo? Foi. Você não pode negar isso. Então, é isso que eu quero que o aluno entenda bem. Eu tenho na Itália o fascismo e eu tenho na Alemanha o nazismo. E a gente junta tudo e chama isso de nazifascista. O nazifascismo, na realidade, era uma realidade na Europa. Agora, veja, afora a Itália e a Alemanha, você vai ter também em Portugal, que é o salazarismo, né, com Antônio de Oliveira Salazar. Na Espanha, você vai ter também um Estado forte, um Estado totalitário, com o general Francisco Franco, que é o chamado franquismo, ok? E aí, Getúlio, é aí que eu quero que entendam, vejam. Observe aqui, pelo amor de Deus, nesse períodozinho de 34, né, a 38 aqui no Brasil, de 34 a 38 era para ser o governo constitucionalista de Vargas. Só que a gente vai isolar aqui esse 38 e vai botar aqui 1937, porque Vargas vai dar o golpe aqui em 37. Tendo em vista que ele tinha que passar o poder em 38, ele teria que passar a faixa presidencial. Então, por favor, veja aqui, ó, 34, 37. Nesse período eu tenho no Brasil o aparecimento da ANL, certo? Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela é de caráter totalmente socialista. E aí ela vai ser presidida por Luiz Carlos Prestes. Olhe bem, ó, o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Cavaleiro da Esperança, o homem que comandou a coluna Prestes. Mas aí, opondo-se à Aliança Nacional Libertadora, eu vou ter a Ação Integralista Brasileira. Os integralistas, esse é de caráter totalmente fascista. Olha aí, ó. Só que aí eu corto aqui, Ricardo, veja, eu chamando a atenção para você. Lembre-se que lá na Europa, o nazifascismo surgiu combatendo o socialismo. Deu para entender? A crise na Itália, certo? Fez crescer o ideal social e a burguesia apoia um regime totalitário que será o regime fascista, perseguindo os socialistas, ok? Os camisas negras de Benito Mussolini perseguiam o socialismo dentro da Itália a qualquer custo, certo? Da mesma forma que a burguesia na Alemanha apoia também a implantação do Estado nazista, de um poder, de um regime totalitário, para perseguir também os socialistas dentro da Alemanha. Foi claro? Então, por favor, vejam bem, os camisas beges de Adolfo Hitler perseguiam os socialistas, tranquilamente. Aí, veja bem, ó, quando a gente volta aqui para a telinha, viu, Ricardo? Veja, quando você observa aqui, Aliança Nacional Libertadora, essa é de caráter socialista. E você tem também a Ação Integralista Brasileira, essa é de caráter o quê? Fascista. Então, são, na verdade, frentes políticas, por assim dizer, frentes políticos sociais, tá certo? Totalmente antagônicas. Uma é de caráter socialista, outra é de caráter fascista. Esse fascismo dos integralistas era justamente presidida, essa frente é presidida por Plínio Salgado. Ó, preste atenção agora. Preste atenção agora. Vejam, Plínio Salgado. Você não pode esquecer, veja bem, ó, que a Constituição de 34 dava a Getúlio um mandato de 4 anos. Isso quer dizer que em 38 ele teria que passar a faixa presidencial. Acontece que quando chega em 37, começa toda a movimentação, tá certo? Dos partidos e dos candidatos, né? Aqui, Ricardo, para a campanha eleitoral que iria suceder Getúlio Vargas. E aqui em Pernambuco, ó, volta para Pernambuco, tá vendo aí? Em Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcante, veja bem, ó,
vai apoiar o candidato Armando Salles. Olha, preste bem atenção. Getúlio Vargas já não tá querendo essas eleições. Ele já vinha articulando por baixo para não passar a faixa presidencial. E você não pode esquecer que o grande aliado pernambucano que ele tinha era Agamenon Magalhães, que ele tinha chamado para ser ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Agamenon Magalhães, pernambucano, que era aliado político de Carlos de Lima Cavalcante, vai chamar Carlos de Lima Cavalcante e vai dizer: Cavalcante, fica quieto, vamos apoiar, vamos ver o que é que Vargas vai decidir. Dá para entender até aí, não dá? Imagina-se aí que Agamenon Magalhães já sabia das pretensões golpistas de Getúlio. Vá acompanhando meu raciocínio, pelo amor de Deus. Já imagina-se aqui que Agamenon Magalhães já mais ou menos sabia, até porque ele era ministro de Getúlio, né? Ministro. Um homem de confiança de Getúlio. Então, imagina-se que ele sabia das pretensões golpistas de Getúlio. E Agamenon Magalhães chama Carlos de Lima Cavalcante, governador aqui de Pernambuco e tal, e vai dizer para ele: Carlos de Lima Cavalcante, fica quieto, deixa ver o que é que Getúlio vai fazer, rapaz. Acontece que Carlos de Lima Cavalcante apoia um candidato à presidência que é justamente Armando Salles. Tudo bem. Você tem vários candidatos a presidente, né? Um é Armando Salles, o outro é o próprio Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira, certo? Agora veja bem como a coisa vai funcionar, vejam. É porque tem muito detalhezinho, a gente tem que ir, voltar para o aluno começar a entender isso direitinho. Eu quero que você entenda o seguinte: em 34, você não tem a Constituição de 34, que coloca Getúlio como presidente da República, e que ele 4 anos depois teria que passar a faixa presidencial. Aí o que é que você vê a nível de frentes políticas? Você tem a Aliança Nacional Libertadora, de caráter socialista, né? Sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. E você tem a Ação Integralista Brasileira, de caráter fascista, sob a presidência de Plínio Salgado. Muito bem. Veja, Getúlio Vargas, muito esperto, ele joga na ilegalidade, né, a Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, que já era, na verdade, inimigo de Getúlio, até porque você vai ver que depois Getúlio, através de seu chefe de polícia, Felinto Miller, ele pega a esposa de Luiz Carlos Prestes, todo mundo sabe, Olga Brenário Prestes, e dá de presente justamente a quem? Né? A Hitler. Depois a gente vai ver isso aí. Mas eu só quero que você entenda como a coisa funciona. Vejam. Então Getúlio joga na ilegalidade a Aliança Nacional Libertadora, que era de tendência socialista comunista. Quando ele joga na ilegalidade essa Aliança Nacional Libertadora, ele tem total apoio dos integralistas. Até porque você não pode esquecer que os integralistas eram oposição à ANL, a Aliança Nacional Libertadora de caráter socialista. Então tem apoio dos integralistas. Em 35, Getúlio sofre uma tentativa que ele chamou de intentona comunista, né? A intentona comunista não passou de meros tirinhos. Olhe, lá no Rio de Janeiro, em Natal e em Pernambuco. Você vai dizer, como é que é? Aqui no Recife, tá certo? A chamada intentona comunista de 1935 não passou de meras quarteladas. Então, por favor, veja, em 1935, Getúlio sofre o que ele chamou de intentona comunista. Até porque ele tinha jogado na ilegalidade a Aliança Nacional Libertadora. Em 35 ele sofre a chamada intentona comunista e que não passou de meras quarteladas, né? Foi um movimento sem muita organização, sem muita comunicação, como é que vai ser e tal. E começou uns tirinhos lá pro lado do Rio de Janeiro, passa pelo Rio Grande do Norte, chega aqui em Pernambuco. E Vargas consegue abafar isso facilmente, tranquilamente.
Só que diante dessa chamada intentona comunista, ele manda preparar um plano, como os comunistas realmente poderiam assumir o poder, e esse plano ele deixa guardado, e que será depois usado como plano Cohen, ou Cohen, como queiram chamar, certo? Em 37 ele vai usar esse plano. Mas veja que o plano fica guardado. Estão entendendo aí ou não? Então vejam, Getúlio, o que é que vai fazer? Ele sofre a intentona comunista, prepara o plano e tal, fica lá guardado. Muito bem. Em 37 vem toda aquela movimentação dos partidos e dos candidatos para a eleição que iria suceder a Getúlio Vargas. É quando Estácio Coimbra apoia Armando Salles para candidato à presidência. Acontece que em 37 Getúlio dá o golpe. Olha aí, ó. Getúlio, em 37, ele alegando que os comunistas tinham um plano para tomarem o país, certo? Em 37, ele apresenta um plano, o famoso plano Cohen, vou botar aqui, ó, certo? O plano Cohen, o Cohen, como queiram chamar, tá certo? Apresentando esse plano, pô, ele dá o golpe. É claro que quando ele dá o golpe, implantando a ditadura, o chamado Estado Novo, ou ditadura varguista, você tem que entender que isso nada mais é do que o reflexo que está acontecendo na Europa. É só um reflexo. Eu não posso dizer que Getúlio Vargas tinha realmente uma ideologia nazifascista. É só um reflexo. Getúlio, na verdade, ele não queria passar a faixa presidencial. E aí ele aproveita a onda da implantação de regimes totalitários, por isso que eu disse que é um reflexo, e ele dá o golpe aqui, implantando o Estado Novo, a ditadura. Muito bem, quando ele implanta a ditadura, é claro que ele vai destituir os governos estaduais e, mais uma vez, vai indicar interventores, certo? Aqui em Pernambuco, o interventor que ele vai indicar para cá vai ser justamente quem? Agamenon Magalhães. O homem de confiança de Getúlio Vargas, que passa, obviamente, a essa altura do campeonato, né, a ser oposição política justamente de Carlos de Lima Cavalcante. Por isso que eu disse, olha, tem que prestar atenção. Quando Carlos de Lima Cavalcante foi governador, ele teve apoio de Agamenon Magalhães, homem de confiança de Getúlio. Em 37, quando Carlos de Lima Cavalcante resolve apoiar Armando Salles para as eleições, que Agamenon Magalhães diz, rapaz, fica quieto, deixa ver o que é que Getúlio vai fazer, certo? A partir daí, Carlos de Lima Cavalcante passa a ser inimigo político de Agamenon Magalhães, certo? Passa a ser, porque ele disse, não, eu vou apoiar Armando Salles, ok? Com o golpe, Getúlio Vargas vai destituí-lo aqui, vai indicar interventores, e o interventor que vem para aqui, que vai destituir justamente Carlos de Lima Cavalcante, vai ser o outrora aliado e agora oposição, Agamenon Magalhães. Então, por favor, vejam, Getúlio dá o golpe em 37, apresenta uma constituição do jurista Francisco Campos. Essa Constituição de 37, pode ver, ele dá o golpe em 37 ele já apresenta a Constituição. Isso quer dizer, a Constituição já estava pronta. É a famosa polaca. Cuidado que eu já vi questões de prova, falar de polaca, tá certo? De mulheres polonesas e tal, que vivem... Não, polaca é a Constituição de 37 que Getúlio vai apresentar. Ora, se ele dá o golpe em 37 ele apresenta a Constituição, essa Constituição já estava pronta, rapaz. Foi por isso que eu disse, acredita-se que Agamenon Magalhães, como ministro de Getúlio, já sabia das pretensões golpistas de Getúlio. E por isso mesmo ele pediu a Carlos de Lima Cavalcante que não apoiasse Armando Salles. E ele vai apoiar Armando Salles. E por isso torna-se inimigo de Agamenon Magalhães. Foi claro? Pois muito bem. 1937, Vargas dá o golpe, implanta a ditadura, certo? E vai indicar mais uma vez interventores para o Estado. Aqui para Pernambuco vai aparecer justamente Magalhães,
Agamenon Magalhães, ok? Sérgio Godoy de Magalhães, o famoso Agamenon Magalhães. Então, vamos observar aqui agora, certo? O governo de Agamenon Magalhães. Então, a gente começa a ver aqui, governo do interventor, né? Agamenon Magalhães. Ok. O governo do interventor Agamenon Magalhães. Olhe bem, olha. Agamenon Magalhães, corta aqui, Ricardo. Agamenon Magalhães, ele tinha sido, né, já tinha sido formado, como eu disse, em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, né, 1916. Ótimo. Foi promotor de justiça, né, em São Lourenço da Mata. É chamado por Getúlio para assumir a pasta ministerial, torna-se ministro, foi deputado estadual, foi deputado federal por 4 mandatos, foi deputado estadual, primeiro ele foi deputado estadual, depois ele vai ser deputado federal e vai vencer as eleições em 4 mandatos de deputado federal, me perdoe. Aí veja bem, ó, durante a ditadura de Getúlio Vargas, ele vai ser indicado para ser interventor de Pernambuco. A primeira coisa que a gente começa a analisar sobre Agamenon Magalhães, e que é fácil de entender. Bom, eu quero primeiro que o aluno entenda, vejam, hoje você vive uma coisa chamada, certo? Inclusão, certo? Inclusão dos chamados afrodescendentes. E aí, Agamenon Magalhães, primeiro eu quero falar sobre isso. Agamenon Magalhães, ele vai desencadear uma perseguição que não tem tamanho a toda uma cultura afrodescendente. Agamenon Magalhães vai perseguir, inclusive, terreiros de Umbanda, certo? Vai perseguir ardentemente toda uma cultura afrodescendente. É a primeira coisa que o aluno tem que começar a entender. Por que eu estou falando isso? Para que o aluno possa entender, tá certo? Que hoje a grande discussão é justamente o fim da discriminação racial, a questão da inclusão, a questão das cotas e sai por aí afora para os chamados afrodescendentes. Mas Agamenon Magalhães desencadeou uma grande perseguição a esse pessoal, a essa cultura afrodescendente. Começa por aí. Segundo, Agamenon Magalhães vai perseguir também, desencadear uma perseguição muito forte aos chamados homossexuais. Olhe bem, olha. Outra coisa que hoje é extremamente discutida, né? A homofobia. Ok? Até aí ou não? Então por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque se você fala assim, Agamenon Magalhães, e hoje, né? Hoje você tem a questão da inclusão social, né? Do afrodescendente. A questão da grande discussão da discriminação racial, né? Então ele pode, na verdade, preparar uma questão que trate dessa perseguição que Agamenon Magalhães vai fazer aos afrodescendentes. Outra questão que pode aparecer tranquilamente é que discute-se hoje essa questão da homofobia, né? E Agamenon Magalhães desencadeou uma perseguição muito forte a homossexuais. Então você não pode esquecer o seguinte, Agamenon Magalhães era um camarada muito católico. Muito católico. Então o governo que ele vai formar aqui, um secretariado que ele vai formar aqui, tá certo? Vai formar um secretariado de ordens religiosas, tranquilamente. Jovens recém-saídos da Academia de Direito, da Escola de Direito do Recife, e que eram, por excelência, católicos por excelência. Aí Agamenon Magalhães vai formar um secretariado com esse pessoal, tá certo? E aí você tem que entender, vejam, o conservadorismo, rapaz. Lembra-se que eu falei que Estácio Coimbra levou uma pressão muito grande dentro dessa questão moralista, né? Porque levava as meninas para estudarem na prática, tá certo? Ali na Fazenda Modelo, colégio normalista. Então, veja bem, dentro dessa mesma visão, Agamenon Magalhães, dentro dessa visão extremamente conservadora,
e apoiado justamente por todo um secretariado extremamente católico, tá certo? Ele vai desencadear uma grande perseguição aos homossexuais e aos afrodescendentes, ok? Então, por favor, crianças, vejam bem, ó, o que é que a gente vai ter aí? A gente já vai ter que começar a observar que se a banca preparar uma questão nesse aspecto, você tem que saber responder. Outra coisa que é importante que a gente comece a observar, Agamenon Magalhães vai desencadear uma política de urbanização, né, muito grande aqui em Recife, certo? Ele era contra, né, esses casebres que ele chamava de mucambos, os chamados mucambos, esses casebres. Eu fico imaginando o seguinte, veja, no Rio de Janeiro, durante a República, durante o governo de Rodrigues Alves, Ricardo, como é que está a nossa situação aí? Vê aí. Veja, então, no Rio de Janeiro, né, voltando um pouco, lá no Rio de Janeiro, durante o chamado governo de Rodrigues Alves, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele pegou todo aquele volume de casebres, de mucambos que existiam ali na orla de Boa Viagem, ó, na orla de Copacabana, e empurrou tudinho para os morros. Ele, para urbanizar o Rio de Janeiro e transformar o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, no cartão de visitas do Brasil, ele acabou com tudo quanto era de mucambos, aquelas palafitas e tudo mais que existiam por ali, pela orla de Copacabana, por toda aquela orla, aquela nata hoje do Rio de Janeiro. Então vejam, no governo de Rodrigues Alves, e o prefeito era justamente do Rio de Janeiro, era Pereira Passos, que ficou conhecido como o Bota Abaixo. O Bota Abaixo. Então, quando você traça um paralelo com Recife, certo? O interventor Agamenon Magalhães vai querer fazer a mesma coisa. Tudo quanto é de mucambo que existia por aqui na orla, tá certo? E espalhados pelo Recife de um modo geral, ele vai jogar tudinho para os morros, certo? Vai desencadear a ideia da construção, tá certo, de casas populares, e aí é quando você começa a ver a construção de vilas, as vilas que serão construídas por Agamenon Magalhães, que é o que você chama de Vila de Lavadeira, a Vila dos Operários, a Vila dos Marceneiros, estão entendendo? Então, essas vilas, a ideia era construir essas vilas para acabar com os mucambos, como ele chamava. Era uma operação contra os mucambos. Então, por favor, vejam, o governo de Agamenon Magalhães, o grande interventor, homem de confiança de Getúlio Vargas, passa por aí. Só que, veja bem, Agamenon Magalhães aqui, né, ele vai ter, aqui só não, no Rio de Janeiro, de um modo geral, ele vai ter um grande opositor que é Assis Chateaubriand, o homem dos diários associados. Vai ser opositor de Agamenon Magalhães, e eu vou fazer justamente o seguinte, eu vou dar um pequeno intervalo e volto aí para a gente terminar de falar de Agamenon Magalhães e começar a falar, tá certo, da política depois de Getúlio Vargas. Então, voltamos já. Aguardo vocês, espera um pouquinho aí, viu?